Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 8 de novembro de 2024. E nesse horário nós estudamos essa obra, Conversando com os Espíritos da Reunião Mediúnica, de Terezinha Oliveira, né? Acho que apagando a luz dá para ver melhor o livro. Nós estamos estudando o capítulo que fala, capítulo 5, que fala dos espíritos maus. Hoje eu vou contar aqui os parágrafos. Um, dois, três, quatro. Nós estamos nos galhofeiros, obeteiros, brincalhões, né? Não, desculpe, nos mistificadores. É capítulo 5 dos Espíritos Maus, item mistificadores. Aí nós estamos no parágrafo 1, 2, 3, 4, 5, sexto parágrafo. Sexto parágrafo dos mistificadores, que começa assim, nesses casos, tá? Mas antes da gente iniciar, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o Mestre amado, agradecer ao Senhor a oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos como uma grande família para estudar, para aprender, para crescer cada vez mais. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e abençoe também, Senhor, todos aqueles que estão necessitados, estão desesperados, desequilibrados, todos possam receber também a tua misericórdia, Senhor. Fica conosco, Pai, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Então, vamos começar aqui. Eu vou começar um parágrafo antes de onde eu marquei, só para a gente contextualizar melhor. Diz assim: às vezes, apesar de já desmascarados, os mistificadores insistem em voltar a se manifestarem na reunião ou em reuniões seguintes, assumindo de cada vez uma personalidade diferente, sempre falsa, para continuar nos enganando. Quer dizer, eles são desmascarados, mas são insistentes, né? São desmascarados, mas são insistentes, são atrevidos e ficam voltando de tempos em tempos para ver se alguém, né, cai na rede deles. Então, eles são audaciosos, podemos dizer assim. Agora, nós vamos começar do parágrafo de hoje. Nesses casos, orientar o médium para que, se puder, evite dar nova passividade ao mistificador se voltar a perceber a sua mesma presença e fluidos, né? Então, percebeu que ele está voltando? Ela diz aqui, ela dá essa orientação de se voltar a perceber a sua mesma presença e fluidos, não dá passividade. Mas eu não sei, né, se essa seria a orientação de todas as casas. A gente não sabe. Se o médium tiver condições de fazer essa seleção, mas talvez não tenha. Talvez tenha que dê a comunicação, né? Mas o importante aqui não é se você vai dar ou não a comunicação, permitir ou não esse espírito da comunicação. O importante aqui é prestar atenção para não deixar que esse espírito tome conta da situação, né? Porque, como ela diz aqui, ela, Terezinha Oliveira, da Casa Espírita, e ela trabalha, eles deveriam ter essa orientação, percebendo que aquele mesmo mistificador, que já há várias reuniões vem se manifestando, sempre querendo atrapalhar, não dar oportunidade a ele, da comunicação. É a orientação que deve ter na casa dele. Mas o importante é, caso seja o mesmo, é você estar sempre em guarda, sempre atento a ele.
ou a qualquer outro, né? Não se deixar levar, porque como nós vimos nos parágrafos anteriores, eles costumam lisonjear dialogadores, médios, participantes, estimular a vaidade, o orgulho, porque querem cativar para dominar, né? Eu desliguei aqui um pouquinho, porque está passando esse ambulância, estava fazendo muito barulho, né? Então, como eles estão sempre com essa intenção, o principal é o médio estar atento, estar em guarda, para não se deixar envolver pela energia dele, né? pela lisonja, pela a vaidade. É sempre o vigiar e orar. De modo geral, diz a Teresinha, nossa atitude ante os espíritos mistificadores será de vigilância, aquilo que eu tinha falado anteriormente. Atenção na análise das comunicações, paciência diante de seu comportamento e de firmeza no trato. Quer dizer, não perder a linha, não perder a linha, não perder a paciência, não chutar o tabuleiro, esse tipo de coisa. Então, o doutrinador tem que estar sempre atento a isso, não se deixar levar. Porque se você não vigiar, se você se deixar que ele te irrite, acabou, é isso que ele queria mesmo. É isso que ele queria. Era desequilibrar o trabalho. Então, atenção, vigilância, observar bem as comunicações dele, o que ele está dizendo, e paciência diante daquele comportamento dele, que no que ele quer que você se destrambelhe, tá? E firmeza no trato. Falar sério, com educação, nada de achar engraçadinho, rir da piadinha dele, para que ele não ganhe espaço na reunião. Ouvir, continua Terezinha, o que dizem, analisando bem e fazendo perguntas, dando corda para ver se o que dizem combina com quem afirmam ser, ou se cai em contradição. Então, manter aquele diálogo com ele, né? Prestando bem atenção no que ele está falando, fazendo perguntas para dar espaço para ele falar, e aí você vai analisar o que ele está dizendo e comparar com o nome que ele se apresentou. Porque se ele se apresenta com o nome de alguém de muita seriedade, o, o verbo dele tem que estar de acordo. Por exemplo, um exemplo aqui. Ele diz, eu sou irmã Dulce. Irmã Dulce. E aí você vai analisar o discurso. Esse discurso está em acordo com o que nós conhecemos de irmã Dulce? Irmã Dulce é nossa contemporânea. Nossa contemporânea, né? Não tem tantos anos assim que irmã Dulce desencarnou. Então, existem filmes aí contando a história dela, né? Pessoas que estão encarnadas hoje que conviveram com ela, falaram sobre ela. Então, todo mundo tem uma ideia do pensamento de Irmã Dulce, do comportamento de Irmã Dulce. Então, se ele se apresenta, você vai ver esse o comportamento dele. Por exemplo, Irmã Dulce era uma freira da Igreja Católica. Tudo bem. Vamos dizer que a Irmã Dulce essa Irmã Dulce aí, se comunicando, comece a falar sobre a religião católica, exaltando a religião católica e esculhambando com as outras religiões. Opa! Então, essa irmã Dulce é católica,
não é? Ela vai falar bem da Igreja Católica e vai atirar pedra, vai condenar as outras religiões. Religião protestante, Umbanda, Candomblé, eu acho que ela era ali da Bahia, né? Criticando os umbandistas, o pessoal do Candomblé, o pessoal protestante. Pelo que a gente conheceu da irmã Dulce, né, da história dela, dos testemunhos que nós sobre ela, a irmã Dulce seria propícia a esse tipo de coisa? Eu acho que não. Eu acho que não. Até porque, quando ela fazia o trabalho dela de caridade, ela atendia a todos. Queria saber se a pessoa era da Umbanda Candomblé, se era protestante, da Assembleia. Ela atendia a todos. Ela não perguntava para a pessoa qual é a tua religião. Então, um espírito desse tipo, ele não vai ficar fazendo questões de saber quem você é ou quem você não é. Por exemplo, o Haroldo Dutra Dias, ele faz muito trabalho com pessoas de outras religiões. Eu estava vendo até essa semana ele fazendo um depoimento que eu achei muito interessante, e ele dizendo que no meio de amigos, às vezes ele se reúne com amigos, né? E eles saem, às vezes, para almoçar, eles participam assim, de um estudo em conjunto. Depois desse estudo, eles vão jantar em algum restaurante, né, fazer um lanche. E ele falou: nesse grupo de estudos, eu tenho amigos católicos, pastores, protestantes, tem até a irmã Aila, que ele fala muito da irmã Aila, que inclusive é uma profunda estudiosa do Evangelho. Irmã Aila, que é uma freira, eu já vi até um programa ele com ela, então ele fala muito bem da irmã Aila, ele também fala muito bem de uns pastores que são amigos dele. Então, será que em algum momento você vai ver o Haroldo Dutra Dias metendo mal em outras religiões? Já que ele tem companheiros, amigos em várias reuniões, que às vezes você encontra, por exemplo, uma pessoa católica que fale mal das outras religiões. Você pode até encontrar uma pessoa espírita que fale. Eu já vi pessoas espíritas contrárias a ir a uma igreja. Eu tinha um amigo espírita que ele dizia: eu não consigo, não gosto de entrar em igreja católica, porque a igreja lá do passado fez isso, aquilo, outro. Fala por causa da Inquisição e outras questões mais, né? Então, ele falando, não, igreja, não gosto de igreja. Inclusive, a gente estudava, na época, dois livros lá no CEOI. Eu dava um curso. Era Caminho da Luz, era o A Caminho da Luz, e tinha um outro livro que eu não me lembro bem, Caminho da Luz de Emmanuel, e tinha um outro, e o Consolador. E o A Caminho da Luz tem uma parte que Emmanuel vai falar da Igreja Católica. Então, quando chegava a hora do estudo, falando da Igreja Católica, ele baixava o sarrafo da Igreja Católica. Baixava o sarrafo da Igreja Católica, né? Como também tem espíritas que acham uma bobagem, uma grande bobagem, estudar a Bíblia, o Antigo Testamento. O Novo Testamento até passa, mas o Antigo Testamento acho uma grande bobagem, né? Inclusive, eu me lembro que quando eu comecei a fazer estudos para o Encontro de Jesus, isso já tem muitos e muitos anos, eu tinha amigos espíritas que nem tinham a Bíblia em casa, nem sabiam mexer na Bíblia. Eu é que fui ensinar como mexer na Bíblia, né? E alguns diziam que, pô, pai, para que a gente vai estudar a Bíblia? Isso é coisa só lá dos evangélicos, que são bem fanáticos, isso, aquilo, outro. E tem uns que dizem, assim, às vezes, assim, no o estudo fala de um tema que os nossos irmãos evangélicos interpretam de outra maneira, eles dizem: os evangélicos pensam assim. Então, a gente encontra esse tipo, né, de. Já tem um preconceito ainda, né, porque tem gente que equivocadamente acreditam que o espiritismo é o ápice das religiões, né? É a melhor religião que existe e as outras são subalternas, né? E se um espírito se diz uma pessoa com nome, né, elevado, e ele vem com um discurso desse tipo,
Aí você tem que prestar atenção, tá? É o que ela disse aqui. Ouvir o que dizem, analisando bem e fazendo perguntas, dando corda, quer dizer, deixando ele responder, para ver se o que dizem, olha aqui, ó, para ver se o que dizem combina com quem afirmam ser, ou se caem em contradição. Né? Então, aí, se ele se afirma ser um espírito que a gente sabe que já fez algumas conquistas, e ele vem com um discurso muito preconceituoso, aí você já começa a ficar desconfiado que não é bem, pode não ser aquele que ele está citando. Continuando aqui, se comprovada a mistificação, não agrediu o espírito, mas usar firmeza, argumentando que o mais enganado com sua atitude é ele mesmo. E insistir no convite para que se modifique, né? Buscar, pedir a ele para se modificar, para não continuar com esse tipo de comportamento. Em caso extremo de suas comunicações, passarem a ser perturbadoras do ambiente e não houver disposição de se modificar, rogar a proteção espiritual para o seu afastamento. Então, se você perceber que ele continua insistindo naquela postura, até um pouco agressiva, né? Preconceituosa, com ameaças, aí a gente pede ajuda da espiritualidade para ajudar a encaminhar aquele espírito para outro lugar, para que a reunião possa caminhar tranquilamente. Os que querem tomar tempo, isso aqui é outro grupo de espíritos, né? A reunião mediúnica tem hora pré-fixada para começar e para terminar. Eu conheço também um grupo que dizia assim: nossa reunião mediúnica tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Então eles pensavam assim: só é hora para começar, agora é para terminar, não. Então, olha aqui, né? Então ela tem hora prefixada para começar e para terminar. Ao final desse prazo, a equipe espiritual que nos dá segurança terá que se retirar para atender a outras tarefas e outros lugares e planos. Se você faz uma reunião sem hora para terminar, a equipe espiritual vai ficar à nossa disposição? Não. Eles têm horário, têm outros compromissos, outros trabalhos, outras responsabilidades a atender. Eu não me lembro bem, mas eu tinha um companheiro que falava isso. Era uma. Porque não tem muito tempo, não. Ele falou isso: não, a nossa reunião tem horário para começar. Está quase vindo a cabeça. Tem horário para começar, mas não tem horário para terminar. A gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo a desobsessão, o esclarecimento, não tem horário para terminar. Poxa, começa às 7, vai terminar que hora? 11, meia-noite? Ou até os médios caírem de exaustão? Então, foi uma pessoa, né, que é espírita, que faz o trabalho mediúnico, e ela passou isso para mim. Daqui a pouco também está da minha cabeça aqui. E ela disse: na nossa casa tem horário para começar, mas não tem horário para terminar. Então, fica uma coisa estranha, né, e preocupante. Sabendo disso, alguns espíritos procuram demorar ou se manifestar quando a reunião já está quase encerrada, esperando com isso tumultuar o ambiente e, quem sabe, causar pânico dos participantes inexperientes. Então, ela diz que alguns espíritos, né, quando está para reunião assim para terminar, eles chegam. O médium dá a passividade, né? Às vezes, até, dependendo do caso, é um caso muito sério, o espírito é até com a permissão da espiritualidade. Mas aí você tem que ser conciso, você tem que saber conversar de tal modo que tudo bem, vai passar 5 minutinhos. Tolerância, tudo bem, né? 5 minutinhos, mas não deixar passar meia hora. Então, aí vai caber ao doutrinador saber fazer a doutrinação dentro daquele tempo. Está faltando só 5 minutos para acabar? A espiritualidade permitiu? Atende 5 minutos, dá mais uns 5 minutinhos, encerra. Mas isso não pode ser uma coisa que vai acontecer toda semana. Toda semana, né? Um caso ou outro. Um caso, a base de exceção.
evitar que aconteça algo assim, nunca permitamos que, por iniciativa dos manifestantes ou em vigilância nossa, o horário da reunião seja desnecessariamente ultrapassado. Então, está muito atento. Tem hora para começar, tem hora para terminar, o que fica estabelecido, né, pela, ali pelo grupo, e, logicamente, tem uma tolerânciazinha, né, que também não pode ser aquela coisa pétrea, né? Tem uma tolerância sim, a 5, 10 minutos no máximo, mas não é uma coisa para toda semana. Olha essa história que esse amigo, que daqui a pouco eu me lembro, falou que a gente tem horário para começar, mas não tem horário para terminar. Não pode ser assim. E aqui, o que fazer para afastar os maus espíritos? O melhor meio de expulsar os maus espíritos consiste em atrair os bons. Vamos pegar aí o livro dos espíritos, questão 467. Que ele pergunta aqui: o melhor meio de expulsar os maus espíritos, vamos usar o termo assim, né? Afastar os maus espíritos, consiste em atrair os bons. 467, está da parte segunda, capítulo 9, da intervenção dos espíritos, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. 467. Pode o homem eximir-se, quer dizer, fugir da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou os que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, nós podemos, sim, afastar os maus espíritos. Podemos, sim, nos desligarmos dos maus espíritos. Como dizia o Chico, né? Fugir dos maus espíritos. Eu fujo deles, né? Fugir dos maus espíritos, né? Porque eles só se apegam àqueles que os chamam pela sintonia, né? Então, deixa que a gente mude o nosso comportamento, os nossos pensamentos, e eles não vão ficar apegados a nós. 468. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência à vontade do homem repele? O que querias que fizessem? Quando nada consegue, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício como o gato que toca o rato. Quer dizer, se você não dá atenção para eles, não estabelece a sintonia com eles, o que resta a eles? Se afastarem. Mas, temporariamente, eles vão ficar observando você, para ver se aquilo que você está fazendo é sério mesmo. Porque se você der uma brecha, eles voltam. Zé, lê para a gente a 469. Tudo bem. 469. Ó, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões mais. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, porque esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não vos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, aqui está bem esclarecido como nós podemos neutralizar a influência dos maus espíritos, praticando o bem, pondo em Deus toda a nossa confiança. E aí, a gente repele. E depois ela dá um outro item aqui.
Sede sempre bons, e somente bons espíritos tereis junto de vós. Vamos lá do livro dos médiuns, na segunda parte do capítulo 9, item 132. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 9, item 132. Lá do 132, vamos pegar o item 13º e 13º A. 132, item 13º, parte segunda, capítulo 9, dos lugares assombrados. Ela diz: sede sempre bons e somente bons espíritos terem junto de vós. No item 13º, na questão 132, é feita a seguinte pergunta: haverá meios de os expulsar? Ah, dizem os espíritos, amigos. Porém, a mais das vezes, o que fazem para isso, os atrai em vez de os afastar. Ela está dizendo, ele pergunta: haverá meio de expulsar esses demônios, de afastá-los de nós? Né? Ele disse: mas muitas vezes o que você faz querendo afastar acaba atraindo-os. O melhor meio de expulsar os maus espíritos, consiste em atrair os bons. Quer dizer, muda o teu comportamento. Mudando o teu comportamento, você vai o quê? Expulsar, afastar os espíritos. Porque mudando o comportamento, você vai atrair os bons para você. Tendo os bons espíritos ao seu lado, os maus não vão contra campo para se manifestar. Então, ele diz aqui: atrair, pois, os bons espíritos, praticando todo o bem que puderdes, e os maus desaparecerão, visto que o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons e somente bons espíritos terem junto de vós. Simples, né? Troca as suas companhias. Acabou. Alberto, lê o 13A, a 13ª nota G. Vamos lá. Há, no entanto, pessoas muito bondosas que vivem às voltas com as tropelias dos maus espíritos. Por quê? Se essas pessoas são realmente boas, isso acontece talvez como prova, para lhes exercitar a paciência e concintá-las a se tornarem ainda melhores. Fica certo, porém, de que não são os que continuamente falam das virtudes os que mais as possuem. Aquele que é possuidor de qualidades reais quase sempre o ignora ou delas nunca fala. Ele diz aqui, né? Há pessoas muito bondosas que vivem às voltas com tropelias dos maus espíritos. Eles, se por prova, e eles, se essas pessoas são realmente boas, né, pode ser uma prova. Tem muita gente que vive dizendo assim: eu ajudo fulano, eu ajudo ciclano, eu vou lá sempre para o centro, né? Fica contando para todo mundo as coisas que faz. Aí eu dou cesta básica para fulano, para ciclano, né? Eu trabalho aqui, eu trabalho ali, eu visito sempre hospitais. Então as pessoas ficam alardeando as práticas que faz. Esquece daquele ditado que diz: não te deixa a mão esquerda ou a direita saber o que a outra está fazendo. E aí ele diz assim: aquele que é possuidor de qualidades reais, quase sempre o ignora, ou delas nunca fala. Então, às vezes, a gente pensa que uma pessoa é bondosa porque ela fala muito das coisas que ela faz. E aí você faz o quê? Você julga o livro pela capa. Entendeu? E, e aí você pensa: poxa, mas essa pessoa é tão boa, tá sempre, né? Ela tem sempre uma coisa para fazer, ela está sempre falando que ela faz isso, faz aquilo outro. E, no entanto, ela vive assim. Então, o que ele diz ali, né? Será que essa pessoa realmente é boa?
Ou você está julgando que ela é boa pelo que ela propagandeia das ações que ela pratica, né? Então, tem pessoas também que são aquelas pessoas que sempre falam mansinho, né? Tem todo aquele estilo. E você, às vezes, por aquele estilo que ela apresenta, pelo falar mansinho, você julga uma coisa que às vezes não é a realidade, né? Porque, da mesma maneira que a gente falou agora de espíritos mistificadores, são aqueles que dizem ser uma pessoa que, na realidade, eles não são, também tem encarnados assim, que colocam a máscara, não é? Que a gente pensa, quando fala de mistificador, lembra sempre do desencarnado, que é mistificador. Mas também tem um encarnado mistificador, que bota aquela máscara de bonzinho, caridoso, disso, daquilo, fala mansa, né? Todo mundo, nossa, mas na realidade ele não é assim. Ele está apresentando uma máscara para poder ser bem recebido, assim. Mas na realidade ele não é assim. Ele tem atitudes que não são condizentes com a dele, com aquela máscara, aquela personalidade que ele apresenta. E a espiritualidade vê, além da nossa cara, né? Eles conhecem, eles veem realmente como nós somos. Outro dia tem um amigo aí que veio fazer palestra e falou sobre isso. Que numa das obras de André Luiz fala de uma família que era o pai, a madrasta e 2 ou 3 filhos. E essa madrasta era belíssima, uma mulher belíssima, muito bonita. E ela, praticamente, nossa, que mulher maravilhosa, que mulher boa. Então, a beleza dela encantava todo mundo, o jeito dela agir, dela ser. Mas aí um dia André, conversando com ela, ele viu ela no jantar, ele ouviu ela falar uma coisa, e aquilo que ela falou, ele achou estranho. Ele achou estranho, né? Ele disse, sei, eu fiquei meio desconfiado. Porque ela falou uma coisa e o que ela falou, ninguém percebeu, mas para mim não condizia com o jeitão dela, né? Aí ele falou, não sei se foi para o Alexandre, foi para um desses orientadores. E ele falou assim: vamos aguardar a noite. Quando chegou a hora a noite, todos foram dormir, ela desdobrou. E aí o irmão, né, o orientador, virou assim: observe agora ela, a verdadeira face dela. Ela tinha uma face de bruxa. Sabe aquelas bruxas da história, né? Aquele rosto fino, queixo fino, o berruga, com aquele narigão. Ela tinha a aparência dessas bruxas das lendas. Era uma alteração perispiritual. Ela tinha uma deformação perispiritual já. Pela forma com que ela se apresentava no plano espiritual, era a forma de uma bruxa. Na realidade, ela era o espírito mau, encarnado, né, com toda aquela aparência, aquele jeitão, mas no fundo ela não era aquela mulher boa. E no desdobramento, a verdadeira face dela aparecia, né? Aquela face dela já incrustada dela, daquela, tipo uma bruxa mesmo, né? E aí o André percebeu isso. Quer dizer, todo mundo acreditava que ela era uma coisa, mas na realidade ela era outra, né? Vamos aqui avançar. Agora nós vamos entrar no capítulo 6. Os sofredores e os perturbados, né? Os sofredores e os perturbados. Como o espírito se sente após desencarnar? Essa questão está no capítulo 1, item 53 de O Livro dos Médiuns. Quem botou capítulo 1,53. Esse 53 é o item, tá? Item 53. Eu vou pedir. Márcia, você pode ler para a gente?
Você quer que eu leia no livro dos médios ou nesse livro? De ler desse livro, deixa eu ver, pode ler que eu já fiz a leitura do livro dos médios e está igualzinha. Só que vai começar aqui no segundo parágrafo, porque o livro dos médios são dois parágrafos, mas a Terezinha Oliveira ela começou no segundo parágrafo, tá? Então, esse observemos, você pode botar aí, segundo parágrafo do item 53. Pode ler do livro Conversando com os Espíritos. Observamo-los atentamente no instante em que acabam de deixar a vida. Acham-se em estado de perturbação. Tudo se lhes apresenta confuso. Em torno, vêem perfeito ou mutilado, conforme o gênero da morte. O corpo que tiveram, por outro lado, se reconhece e sente vivos. Alguma coisa lhe diz que aquele corpo lhe pertence e não compreende como pode estar separado dele. Continua? Pode. Continuam a ver-se sob a forma que tinha antes de morrer. Esta visão, em alguns, produz, durante certo tempo, singular ilusão, a de se creem ainda vivos. Falta-lhes a experiência do novo estado em que se encontram para se convencerem da realidade. Passado esse primeiro momento de perturbação, o corpo se lhes torna uma veste imprestável de que se despiram e de que não mais guardam saudades. Sente-se mais leves e como que aliviados de um fardo. Não mais experimentam as dores físicas e se consideram felizes por poderem elevar-se, transpor o espaço, como tantas vezes o fizeram em sonhos quando vivos. Entretanto, malgrado a falta do corpo, comprovam suas personalidades, têm uma forma, mas que os não importuna nem os embaraça. Tem, finalmente, a consciência do seu eu e de sua individualidade. Vamos ver aqui, né? Quando ele diz aqui é, que eles, né, que a pergunta é como o espírito se sente após desencarnar. Muitas vezes ele se sente confuso, né? Porque ele olha para ele, se vê mutilado, conforme o gênero de morte que teve. Então, eles continuam a ver-se sob a forma que tinham antes de morrer. E esta visão, em alguns, produz certo tempo singular ilusão. Pensam que ainda estão vivos, porque quando eles olham para eles mesmos, não, eu estou aqui igualzinho como eu era. Então, eles pensam que eles são vivos. Mas depois que passa aquele período de perturbação, e eles veem que estão livres daquele corpo, que às vezes estava doente, né, cheio de dor, de sofrimento, eles se sentem aliviados, porque aquele corpo não serve mais nada para eles. Não mais experimentam as dores, né? E se sentem felizes por poderem se elevar, transpor o espaço à liberdade, né? Poder ir relativamente onde ele quiser ir, vai depender também do seu estado evolutivo dele, né? Como tantas vezes fizeram em sonho. Aí ele diz, entretanto, malgrado quer dizer, apesar de, não obstante, né? Conquanto, malgrado a falta do corpo, comprovam suas personalidades. Lembra que eu falei da mulher com a aparência de bruxa? Apesar de não terem mais aquele corpo, comprovam suas personalidades, porque o indivíduo continua a ser aquilo que ele era antes. Tem uma forma, mas que os não importuna, nem os embaraça. É o perispírito. Tem finalmente a consciência de seu eu e de sua individualidade. Então, a personalidade está ali, presente. O corpo morreu, mas eu estou aqui outra vez. É o famoso, olha eu aqui outra vez. Minha personalidade, direitinho como eu era, nada mudou. Muitos, quando desencarnam, Rose,
Continua sentindo fome, frio. Sim, sim. São as sensações, né? Sente tudo como se tivesse encarnado, né? Lá da questão 257 de um livro dos Espíritos, essa questão não vou lê-la, não. Só para a gente pegar o título dela, né? É um tratado, na realidade, né? Ensaio teórico da sensação dos espíritos, questão 257 de O Livro dos Espíritos, parte segunda, capítulo 6 da vida espírita. Então, nessa questão 257, trata desse assunto, né? Ela fala até de repercussão, depois ele diz assim, não, repercussão talvez não seja a palavra mais adequada, mas que quando sinto os vermes me roerem, mas na realidade os vermes não roíam o perispírito dele, né? Era a sensação que ele tinha ao ver o corpo, que ele ainda estava muito ligado à matéria, vendo os vermes roendo o corpo. Então, essa questão 257 é uma questão que trata desse assunto com muita propriedade, né? Então, diz aqui, esclarecidos pela codificação kardeciana, sabemos, portanto, que na vida espiritual há espíritos que se sentem em desequilíbrio e sofrimento. Por quê? Aí aqui a gente pode botar, ó, questão, Livro dos Espíritos 257, para quem quiser dar uma olhadinha nela. Número 1, não perceberam que desencarnaram, ou não esperavam desencarnar. Já, ou não estavam preparados para isso. Então, sentem-se confusos, aflitos, amedrontados, né? Como ela citou aqui, logo no início da questão 53, no segundo parágrafo da questão 53, né? Acham-se estar em perturbação, tudo se lhes apresenta confuso em torno, vem perfeito ou mutilado, conforme o gênero da morte, o corpo que tiveram, por outro lado se reconhece, se sentem vivos, alguma coisa lhes diz que aquele corpo lhes pertence, e não compreendem como podem estar separados deles, né? Então, ele passa por essa perturbação inicial. Item 2. Ainda se ressentem dos males que os levaram à desencarnação, doença, acidente, etc. Ou de problemas que os fazem sofrer, mágoa, apego ao que deixaram efeito das drogas. Terceiro, agiram mal neste mundo e agora, no além, enfrentam as consequências de seus erros, experimentando remorso, inaceitação e revolta, experimentam medos que se veem perseguidos pelos que haviam prejudicados na Terra, né? Então, conforme o espírito desencarna, na vida espiritual você vai encontrar na erraticidade espíritos com as mais diversas sensações. As mais diversas sensações. Aqui ela elencou alguns motivos, né? Temos como exemplos, continua Terezinha Oliveira, temos como exemplos de espíritos que se apresentam aos sofredores do além, acidentados, assassinados, suicidas, lembrando do livro Memória de Suicida de Ivone do Amado Pereira, alcoólatras, toxicômanos, debilitados, homicidas, déspotas, né? Ditadores, assim, avarentos, egoístas, preguiçosos, materialistas, apegados às sensações físicas. A gente vê que os tipos são vários, como aqui na Terra, né, gente? Como aqui na Terra. Tem muita gente aqui na Terra sofrendo por causa disso. É um criminoso, é alguém sofrendo de depressão, é alguém que é dependente químico, dependente de jogos, está tão em moda, não é? As bets. A gente vê que o tempo passa, o tempo voa, mas continua a mesma coisa, né? Aí o cara tira fala, né, sobre os jogos de azar. Aí acaba com aqueles cassinos. No Brasil não pode ter cassino. Né? No Brasil não pode ter cassino. No Brasil não pode ter aquele jogo do bingo, não pode ter bingo. Pode ter, mas pode ter Mega Sena,
tricena, pentacena, né? Tudo aí da Caixa Econômica Federal. Pode ter essas bets, que tem pessoas que se encontram atualmente devendo horrores, horrores a essas casas de aposta. Tudo legalizado. Aí eu pergunto, não é demagogia isso, gente? É demagogia. Os grandes cassinos são proibidos, porque viciam, levam as pessoas para se viciar em jogo. Não tem gente viciada em Mega Sena, em quina, desses jogos todos. Tem gente que toda semana faz uma tonelada de jogos. Tem gente que no início do mês já deixa a tal da Mega Sena, porque você pode fazer isso, né? Já marcada para o mês inteiro. O cara chega e joga para o mês inteiro. E, além de jogar o jogo dele, participa de inúmeros bolões. Não está comprometendo o seu salário? Tá. E o jogo do bicho? E essas bets, que vai de adolescente a adulto, agora tentaram dar uma moralizadinha aí, gente jogando o que ganha, né, Auxílio Família, jogando dinheiro aí desse salário família que ganha do governo, usando aquilo, né, que é para comprar cesta básica, jogando, recebendo aquele dinheiro, o dinheiro do bujão de gás, o dinheiro do aluguel social, nessas bets. Então, essas pessoas estão sofrendo. Estão sofrendo. Eu estava vendo outro dia o depoimento do rapaz. Ele está fazendo tratamento, porque ele recebia o salário dele e o salário dele ia todo para essas bets, que é jogo de aposta, negócio de futebol, né? Ia toda, tem só futebol, não, acho que tem para outras coisas também. Não só futebol, é uma série de atividades que tem. Uma série de jogos, né? Joga. Pode jogar no basquete lá na Rússia, aposta daqui do Brasil para lá. E assim, em todo lugar do mundo. E vicia muito que você fica em casa com o teu celular na mão e jogando. Entendeu? Não precisa nem sair da tua poltrona para jogar. Sabe? O banqueiro não joga para perder, né? Claro que não, claro que não. E o dinheiro que joga aqui, muito dele, vai todo para o exterior. Vai todo para o exterior. Vai todo, porque a maioria dessas bets são tudo, né, de outros países. Então, tudo isso é jogo, essas pessoas estão sofrendo. Homicidas, déspotas, avaretas, egoístas, preguiçosos. Por isso que a gente diz, desencarnou, a personalidade é a mesma. Então, se nós temos sofredores do plano espiritual, por quê? Porque nós temos sofredores encarnados. Ele desencarna, continua com o sofrimento dele no plano espiritual. Até se agrava esse sofrimento também. Então, ela diz aqui, precisavam do contato através do médium e com o ambiente da reunião para. Aí é o caso do desencarnado que vem à reunião mediúnica. Ouvir e sentir como não estavam conseguindo no plano espiritual, por falta de preparo e adaptação ao modo de perceber a vida sem o corpo, através do perispírito. Então, precisam do choque anímico, né? Ouvir e sentir como não estavam conseguindo no plano espiritual, por falta de preparo e adaptação ao modo de perceber a vida sem o corpo, através do perispírito. Passar por uma filtragem e renovação fluídica e mental que a experiência do envolvimento mediúnico lhe dará. Então, podemos botar aqui, ó, choque anímico. Escrevam aí. Choque anímico, né? Que naquele livro, Reuniões Mediúnicas do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, explica perfeitamente como funciona o choque anímico. Até lemos semana passada. Nossa atitude inicial. Eles precisam passar por essa filtragem, por essa renovação fluídica. É quase como um banho de limpeza, né? Para se desligar dessas questões que ainda, desses fluidos muito materializados.
mudar sua atitude mental. Nossa atitude inicial, acolher fraternalmente esse irmão, ouvir com paciência e tolerância, procurar informar-se rapidamente do que for necessário para ajudá-lo na emergência em que se encontra. Porque realmente ele está. É como se ele chegasse no pronto-socorro. Né? O pronto-socorro está em estado lastimável. 2, prestar-lhe os primeiros socorros com palavras que o tranquilizem. Exemplo: calma, meu irmão, a dor vai ser aliviada, que alguns chegam em sofrimento mesmo, né? A dor vai ser aliviada, são algumas expressões que você pode usar. Vai melhorar logo, tudo isso já passou, está em segurança agora, entre amigos, acalme-se, tenha fé. Palavras de incentivo, né? Para que a pessoa possa se sentir. Eu digo pessoa porque o espírito que está dando a comunicação é uma pessoa. Para que ele possa, né, se sentir acolhido, mais tranquilo. É como você estivesse recebendo uma pessoa aqui, ou na sua casa, ou encontrasse um amigo desesperado. Então, você tem que dizer palavras tranquilizadoras, calmantes para ele, mas de forma que ele perceba que o que você está falando vem do coração. Não é só palavra por palavra, porque ele percebe o sentimento que você está colocando nas suas palavras. Após haver obtido algum equilíbrio no manifestante, algumas sugestões. Assim que você percebe que ele está mais calmo, algumas sugestões do que devemos verificar e como agir. Não, se ele não sabe que desencarnou, pode acontecer, nem tem condições para enfrentar já essa realidade. Às vezes ele não sabe que desencarnou e nem está preparado para enfrentar isso, né? Essa ideia. Se já conseguimos libertá-lo da ideia fixa que trazia, ou se ele se acalmou, procuremos entregá-lo aos cuidados dos amigos espirituais. Então ele já está mais calmo, né? Já tirou aquela ideia fixa, está mais tranquilo. Então encomende-o, vamos dizer assim, né? Aos cuidados dos amigos espirituais. Talvez ocorra que os socorristas espirituais se lhe façam visíveis. Porque aí os amigos, ele pode dizer assim, não, eu estou vendo pessoas aqui que estão mandando eu ficar calmo, estão pedindo para segui-lo, né? Às vezes até podemos sugerir, observe se há alguém ao seu lado, né? E aí ele, né, perceba que tem. Então, talvez ocorra aqui ou alguém, né? Ele vai dizer, ou alguém, algum amigo virá ajudar você, né? Sugerir isso para ele, mas não é preciso sugerir isso todas as vezes. A gente tem que tomar cuidado para não cair naquela coisa de todo espírito que chegar em sofrimento, eu vou falar a mesma coisa. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então, falar com ele, vê se tem alguém aí ao seu lado, né? Não se preocupe, não fique nervoso. Algum amigo virá ajudar você. Mas a gente tem que perceber isso. Não pode tornar isso uma coisa padrão. Para todo mundo eu vou falar a mesma coisa. Então é isso que ela está falando. Nem ficar insistindo nessa sugestão. Porque o espírito, às vezes, ainda não tem condições para perceber bem o plano espiritual. Então, você vai conversar com ele, você vai analisar, vai ver através das respostas dele as condições em que ele se encontra. E aí você vai ver o que é melhor para você sugerir. Então, porque o espírito, ainda, às vezes, ainda não tem condições para perceber bem o plano espiritual. Porém, mesmo sem ver, o espírito pode sentir que o ajudam. E isso será suficiente, por enquanto, para que ele confie e se deixe levar. Acima de tudo, ter paciência, não ter pressa no atendimento, achando que naquela noite, naqueles minutos, você tem que resolver o problema dele. Não é assim. Vai devagar, vai com paciência, confie na equipe espiritual. O que a gente não puder fazer, sabendo dar um bom
atendimento inicial, a espiritualidade vai dar continuidade a esse tratamento. Ele pode ser, talvez ocorra, e ele sinta sono. Ele pode dizer, eu estou com sono, estou querendo dormir, alguma coisa assim. Então, talvez ocorra que ele sinta sono espontaneamente, ou porque os bons espíritos estão adormecendo, para poder transportá-lo mais facilmente para o local adequado no plano invisível. Então, o espírito também pode dizer que está sentindo sono, né? Percebendo esse sono do espírito, podemos ajudá-lo, sugerindo-lhe que repouse tranquilamente e que, ao acordar, receberá a continuação da ajuda que precisa. Então, ela cita aqui várias formas de você dar o atendimento ao companheiro, dependendo da situação que ele presente. Número 2, outro caso. E no primeiro caso que ela citou aqui, é aquele que não sabe que desencarnou, nem tem condições para enfrentar essa realidade. Agora, no item 2, não sabe que desencarnou, mas tem condições de entender. Então, no primeiro caso, era o que não sabia que desencarnou e nem estava pronto para saber disso. Agora, não. É aquele que não sabe, mas que tem condições para entender. Então, conduziu o assunto para o tema imortalidade. Se você vai estar conversando com ele e você percebe pela conversa dele que ele tem condições de saber que o que aconteceu com ele, você conduz o assunto para o tema imortalidade. Não é preciso falar de morte, basta falar de sobrevivência espiritual. Tipo, você já observou onde você está? Porque você vai conversando, vê que a pessoa é bem equilibrada, e aí você faz essa pergunta. Você já reparou onde você está? Né? Já olhou o seu entorno de você? E aí ele começa a observar e falar algumas coisas, sem entrar em desespero. E aí você vai conduzindo a conversa, sempre com vigilância. Tá? Vigilância. Se necessário, podemos convidar a fazer observações das modificações em si mesmo. Você, como é que você está se vendo? E no ambiente. Quando o espírito já está em condições de entender, pequenos comentários assim são suficientes para que ele se dê conta da sua situação. Eu me lembro de um espírito que há muito tempo, isso tem muitos anos, ele estava nessa, de não saber que tinha morrido, mas ele estava bem lúcido, né? Então eu falei, olha em torno de você. Coincidência, ele falou assim, eu estou na minha casa espírita. Eu estou na casa espírita que de vez em quando eu vou assistir palestra. Mas como é que eu posso estar aqui? Então ele falou isso, que ele costumava de vez em quando, não era sempre, ir assistir uma palestra pública numa casa espírita, que ele não disse qual era. Quando ele falou assim, eu estou na casa espírita que eu vou de vez em quando assistir palestra. Como é que eu posso estar aqui? Entendeu? Então aí aquilo foi o start para ele dizer, então aquele acidente, eu sofri um acidente, fiquei um tempo no hospital. Então ele mesmo foi puxando o fio da meada. Eu sofri um acidente, fiquei um tempo internado no hospital. Eu acho que eu morri. Aí eu já peguei a conversa do morri. Não morreu, não. Porque você não morreu, né? Você não, porque a morte não existe. Você continua aí, firme, forte, inteligente, né? Só que você não tem mais seu corpo. Realmente, seu corpo estava muito doente, não aguentou, mas você está vivo. E aí ele mesmo foi ficando surpreso com aqueles. Não, realmente eu estou me sentindo bem, assim, assim, assado. Então era aquela pessoa que não sabia que morreu, mas tinha condição de receber a notícia sem nenhum alarde, né? Quando o espírito já está em condições de entender, pequenos comentários assim são suficientes para que ele se dê conta da sua situação. Se acredita que o dialogador está lá com ele, no ambiente, situação em que ele se encontra. Então, quando ele, espírito, acredita, né, que o dialogador está com ele naquele lugar, no ambiente, em situação em que ele se encontra. Não se preocupe com esse detalhe. Não queira que ele entenda que não é assim.
Então, ele pode pensar assim, eu estou aqui, no caso desse, no ponto final, você está aqui comigo. Não se preocupe dele pensar que você está da erraticidade junto com ele. Eu quero dizer que não tem problema nenhum. Você não precisa explicar, não, só você que está aí, eu estou aqui. Não. Se ele acredita que você está junto com ele da erraticidade, não tem problema, é isso que ela está dizendo. Não se preocupe com esse detalhe. Não queira que ele entenda que não é assim, que você está numa sala, etc. Pois no momento que importa é atender ao espírito. Continue a conversar com ele, procurando compreender qual é a sua dificuldade, o que fazer para ajudá-lo. Ele pode dizer assim, eu estou num jardim bonito, eu estou numa sala assim, assim, você está aqui comigo, conversando. Tá bom, deixa. Não tem problema nenhum, tá? Agora, ela diz, quando ele houver entendido a sua situação e não precisar mais de nós, poderemos confiá-lo aos socorristas espirituais, estimulando, acompanhá-los ou se deixar levar por eles. Então, quando ele entendeu, não sei se vocês lembram, nesse livro mesmo que nós lemos uma comunicação, que está aqui no final do livro, de um médico, e ele estava sendo doutrinado, e a doutrinadora falou para ele que ele estava no pronto-socorro espiritual. Que ele disse, que pronto-socorro espiritual? Sou médico, não existe esse negócio de pronto-socorro espiritual. Né? Então foi conversar. Aí alguém foi conversar com ele, explicar a situação toda para ele, né? Aí ele falou que ele era psiquiatra. Então ele disse, você então poderá nos ajudar. E ele disse assim, já sei, começando a atender essa pessoa que me recebeu aqui. Né? Então, aí percebeu-se que ele já estava em condições de seguir sozinho. Então, os amigos espirituais disseram, não, vem conosco. Então, quem que não tem, não, vai com eles, tudo bem. E aí ele já se sentiu bem também entre médicos, né? Então, sentindo que ele pode caminhar sozinho, deixa ele caminhar sozinho. Ele vai com os amigos, não precisa aprendê-lo. O que ele precisava ouvir, ele já entendeu, ele vai seguir ali com eles. Terceiro, para o caso do espírito que já sabia que era desencarnado, ou ficou sabendo agora, mas ainda precisa aceitar situações ou fazer modificações íntimas. Então, ela está trazendo uns exemplos aqui que a gente pode encontrar, né? Ajudá-lo a se fixar numa atitude mais positiva, de possibilidade de solução e de querer fazer alguma coisa para resolver sua situação. Letra A, auxiliá-lo a entender por que veio a ficar em tal situação de sofrimento, né? Tem aquele espírito que já sabe que desencarnou, mas ainda precisa aceitar situações ou fazer as modificações íntimas. Então, auxiliá-lo a entender por que ele veio a ficar em tal situação de sofrimento. Destacar o acerto e justiça das leis divinas e a necessidade de humildade e perdão para se reequilibrar e se libertar espiritualmente. E essa questão aí do perdão, né? Quantos de nós se encontram na erraticidade em situações difíceis porque não conseguem conceder o perdão a alguém? Esperançar legitimidade. Tudo tem solução dentro das leis divinas. Deus não nos condena, sempre nos perdoa e ama. Você poderá fazer o bem para compensar o mal que fez. Então, aquele que diz, não, não, eu vou. Porque tem alguns que dizem, eu vou para o inferno porque eu fiz muito mal, né? Eu fiz muito mal. Ele tem real consciência do que ele fez. Como é que vai ficar a minha situação que ele está sofrendo? Às vezes é de uma outra religião que o ameaçou com o inferno, ele tem na cabeça dele, eu fiz o mal, então para quem faz o mal é o inferno. Deus não vai me perdoar, minha família, meu filho, minha mulher, ninguém vai me perdoar, porque eu fiz e aconteci. Né? Então é aquele caso. Como ela diz aqui, esperançar legitimidade. Conversar com ele. Tudo bem. As coisas não vão melhorar para você de uma hora para outra. Ser bem claro para ele. Né? Não é contar mentira. Não é contar mentira. É deixar bem claro para ele que realmente ele vai ter que assumir as responsabilidades do que ele fez, como ele teria que assumir se estivesse aqui encarnado. Mas que não existe essa condenação eterna. Tudo tem solução, que Deus não nos condena, que nós devemos trabalhar pela nossa recuperação e que existem formas da gente reparar nossos erros.
Então, deixar as coisas bem claras para que ele sinta que tem esperança. Porque se a pessoa tiver uma réstea de esperança, aqui isso dá um ânimo danado. É igual quando a gente, às vezes, está devendo muito, né? Está com aquela dívida braba, e chega alguém e diz, não, meu amigo, vamos fazer o seguinte, né? Às vezes até você vai, tá cheio de problema, tá cheio de papagaio, como o pessoal diz no banco, né? E não sabe o que fazer. Aí você chega lá no banco e você pega um funcionário legal e diz, então vamos fazer o seguinte, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos fazer um acordo, vamos ver como é que fica melhor para o senhor, para a senhora, e aí ele mostra um caminho, né? Vamos fazer aqui parcelar sua dívida, você vai pagando sem juros, sem correção. Ele te mostra uma luz no fim do túnel. Você não sai de lá mais aliviado? Muito mais aliviado do que quando você chegou. É isso aqui. É mostrar para ele sem mentira. Sem o cara do banco vai dizer assim, ó, você vai perder sua casa, vai perder seu carro, vai perder isso, ou o banco vai perdoar todas as suas dívidas. Não vai acontecer isso. Mas, né, de repente, a pessoa até perde os bens, dependendo do montante da dívida. Mas, muitas vezes, as instituições querem mais que você pague. Então, elas fazem acordos, né, negociam para você ir pagando, que é melhor ter um cliente que vai pagando em longas prestações do que um que não pague nada. Que não pague nada. Então, mostrou para ele um caminho, ele se sente mais aliviado, mais tranquilo, mais cheio de esperança. Assim é no plano espiritual, né? Então, o dialogador vai colocar para ele, não, fica calmo, tranquilo, tudo vai ser resolvido, não vai ser tão fácil assim, você vai ter que assumir as responsabilidades, mas tudo vai dar certo, para trazer essa tranquilidade para ele. Aí ela diz aqui, concluir o atendimento aos sofredores e perturbados. Conforme o caso, podemos dizer também. Ela vai citar algumas expressões, mas volta a dizer o que ela disse anteriormente. Não é para usar isso sempre, não é para decorar isso aqui e usar sempre isso, tá, gente? Agradeça a Deus pela ajuda recebida, prossiga esforçando-se por acertar e melhorar-se, coragem, porque tudo vai se encaminhar bem. Acompanhe os socorristas, ou deixe-se levar por eles. Talvez possa voltar a se manifestar entre nós, se o desejarem e os mentores espirituais o permitirem, né? E ela vai encerrar aqui uma mensagem do Aurélio Valente, que é um escritor de um livro, Sessões Práticas e Doutrinárias do Espiritismo. Tá? Eu acredito que ele já esteja até desencarnado, porque esse livro é bem antigo. E diz assim, ele começa com uma pergunta: de quanta paciência deve revestir-se a nossa linguagem dirigida a um espírito perturbado cheio de angústia? Imaginemos um homem caminhando despreocupadamente por uma estrada. Inesperadamente é acometido por uma síncope ou vítima de um atentado. Perde os sentidos. Ao voltar a si, quanto tempo necessita para coordenar suas ideias? Tudo lhe parece confuso. Tudo lhe é estranho. Ao se lhe indagar quem é, qual a família, onde mora, com muita dificuldade receberemos as respostas. E, por vezes, até o próprio nome não sabe dizer. Segundo dizem os próprios habitantes do além, tal é a situação de um recém-desencarnado. Depois uma comparação bem inteligente, né? Vagam no espaço, julgando-se vivos, sem conhecerem a sua nova situação, numa angústia indizível. É preciso, pois, que os doutrinadores, dialogadores, saibam falar com os irmãos invisíveis. Então, é esse mesmo cuidado, essa mesma atenção que nós devemos ter. Entendamos cada espírito sofredor como se fosse um familiar, extremamente querido, e acertaremos com a porta íntima através da qual lhe falaremos ao coração. E é lembrar aquela frase de Jesus: façais aos outros o que gostaria que te fizessem. Quantas vezes você, às vezes, chega no hospital, está passando mal, numa emergência,
E a pessoa que vem te atender é de uma delicadeza, é de um cuidado tal, né, que você se sente seguro pelo bom atendimento daquele companheiro. Ele chega, não, com todo carinho, com toda atenção, te atende. Você se sente mais tranquilo. Se for o contrário, se te atender com rispidez, você se sente mal, agoniado. Ai, meu Deus, o que será que vai acontecer comigo? Então, a forma como você recepciona aquela pessoa é metade do atendimento. É metade do atendimento. Por isso que a gente sempre fala que da casa espírita é sempre bom ter alguém para recepcionar aqueles que chegam pela primeira vez. Da forma como ele será recepcionado pela primeira vez, aquela criatura vai fazer um julgamento daquela casa. Poxa, eu cheguei lá, me atenderam tão bem, conversaram comigo com tanta tranquilidade, né? Daí a importância desse primeiro contato com aquela pessoa. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre o estudo desse capítulo 6? Está tudo ok? Para mim é tudo novidade, né, Rose? Para mim é tudo novidade. Então, realmente, isso só com a prática mesmo, né? Só com a prática. Mas a gente tendo esses conceitos, essa teoria, você já vai entender, tendo uma ideia melhor, de como atender as pessoas, né? Esse exemplo que o Aurélio Valente deu aqui, da forma como você recebe uma pessoa, você encontra uma pessoa caída na rua que sofreu um acidente, pode acontecer com qualquer um, né? Aquela primeira pessoa que vai atender, né? Vai levantar a pessoa, de repente botar a pessoa sentada numa cadeira, conversar. Ou então, se é o caso de chamar a ambulância, vai ficar ao lado dela, esperando a ambulância chegar, entendeu? Porque foi você que encontrou. Ah, vamos chamar a ambulância, mas eu vou ficar aqui com você. Vai ficar ali conversando, a pessoa sente atendida, né? Atendida, amparada, enquanto está esperando a ambulância chegar. Não é, ah, fica aí, eu já chamei a ambulância e vai embora. A pessoa fica desesperada, sozinha ali, né? Então, é esse cuidado. Outra coisa que eu queria falar com vocês, antes da gente encerrar aqui, então, ó, da nossa palestra, não vamos esquecer, né, que eu vou fazer a nossa divulgação aqui, e depois que eu terminar a gravação, eu vou conversar com vocês rapidinho. Nós teremos aqui, deixa eu botar aqui, segunda-feira, tá? Segunda-feira nós teremos a continuação do nosso painel espírita, o Ser Imortal. Ah, eu achei e tirei. Do Ser Imortal, teremos duas palestras. A primeira palestra será de segunda-feira, deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus, é tanta coisa que vem aqui que eu. Ah, segunda-feira, 18h40. O tema, o pensamento e a influência na saúde do homem. Importantíssimo isso, né? O pensamento e a influência na saúde do homem. Dia 11, segunda-feira. E dia 16, no outro, sem ser sábado, no outro, o nosso irmão Paulo da Gai vai conversar conosco sobre o papel do perispírito nas doenças. Importantíssimo, né, para todos nós. Então, gente, nós vamos encerrando aqui, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui refletindo sobre esses temas tão importantes para todos nós, né? Tanto para a vida espiritual como para a vida do dia a dia, que muita coisa aqui dá para a gente aplicar, né? E dia 15, nós entramos no capítulo 7. Quem está aí, capítulo 7, bota aí. 15/11/24. Pode falar, Zé. Eu achei que você não estava escutando, levantei a mão. Pode falar. Não, duas coisas aí sobre a aula. Lógico, três coisas então. Primeiro que você falou, e a Denise aí, isso aí não é só para quem atende espírito na reunião de desobsessão. Isso é para qualquer um que vai acontecer. Vocês já falaram, eu estou só reiterando. Segundo, o nosso querido Valente aí já está desencarnado, tá? Desde 1973. Então, esse livro dele é muito bom, essa capinha até verdinha e preta. Ele tem uns livros publicados na FEB. É, muito bons os livros dele, muitos bons, muitos bons, muito bom. Então, deixou esse ensinamento aí para gente, muito interessante.
Outra coisa que eu queria falar com vocês, deixa eu encerrar aqui, né? Vamos encerrar a nossa gravação.